E aí, pessoal, está tudo bem com vocês? Está tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo bem. E olha só, daqui a pouquinho no nosso Auto Conversa de hoje a gente vai ter uma entrevista com o professor de Educação Física e preparador físico de futebol Rodrigo Albuquerque, ele que já teve passagens pelo CRB, CSA, Coruripe, Cruzeiro de Minas Gerais, além, claro, de outros times pelo Brasil. Atualmente ele está trabalhando no Asa de Arapiraca, tá? Mas antes de iniciar a nossa entrevista, não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, o Agita Mix. Curte, compartilha. Se você conhece o professor Rodrigo Albuquerque, vai lá, curte, compartilha com seus colegas. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Agita Mix, e também, se quiser me acompanhar, me segue lá no Instagram, que é o @FelipeDules, tá? E sem mais delongas, assista a nossa próxima entrevista com o professor Rodrigo Albuquerque. E não se esqueça, curta e compartilhe em todas as nossas redes sociais. Dá essa moralzinha aí pra gente, tá ok? Então, sem mais delongas, roda a vinheta! Iniciada com o microfone. Aí, bicho, isso aqui foi um sonho que eu tive. Um sonho. E até o nome do negócio, Auto Conversa. Saiu. A primeira entrevista com o Wolfrânio Gama. Você viu, né? Vocês têm assistido todas. Aí eu fui, liguei pro Wolfrânio no outro dia. Wolfrânio, é o seguinte, cara, eu tive um sonho e eu acredito nos sonhos. Que nesse sonho eu entrevistava você, porque o Wolfrânio Gama dá aula há muito tempo e eu, quando era pequenininho, sempre passava na casa dele, que ele dava aula de ginástica, e daí sempre ele tava lá, 1, 2, 3, 4, 5, tá. E eu achava bonito, né? Aí eu sonhei, cara, com isso, eu fazia entrevista com ele, tarará, não sei o que. A mesma coisa que tá acontecendo aqui, porra, velho, que massa. Então, liguei pra ele e ele disse, topa agora, na hora, vamos embora. Mas você sabe que tudo tem um porquê, né? É verdade. De repente, verdade. As coisas acontecem, eu não acredito muito no acaso, eu penso que tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Até de repente a gente tá conversando agora, as sequências anteriores que você fez com as pessoas. A da Cris foi maravilha também, né? Foi, então assim, eu acredito muito que tudo tem um propósito, né? Um propósito. Também acho. Deixa eu só estacionar ali. Bom, estamos aqui de volta com o Rodrigo Albuquerque, né? Um cara que é preparador físico, professor de educação física, é pai, é marido, é esposo, é amigo, avô. Até avô o cara já é. E, enfim, né, quero agradecer, Rodrigo, a sua presença aqui. Obrigado, velho. Obrigado de coração, né? Por você ter atendido o nosso pedido. E, bicho, é um prazer estar com um dos que eu conheço, né? Um dos melhores preparadores físicos que a gente já teve. E, aliás, que a gente tem aqui em Alagoas, né? Para quem não sabe, o Rodrigo Albuquerque já foi preparador físico do CRB, CSA, Coruripe. E agora está no Asa, mas antes você já esteve no... Eu tenho 15 clubes aí, né, na carreira, são 20 anos de profissão, Felipe, assim, todos... Primeiro, parabenizar você, né, antes de começar a auto-conversa, parabenizar você pela iniciativa. Eu acho que nós, professores de educação física, nós militantes nessa área de atuação, a gente precisa disso, né? De nós nos conhecermos, né, através desse instrumento que você está utilizando agora, o seu canal, o Agita Mix, né, também. Isso. Então a gente tem a possibilidade de nos conhecermos, conhecer outros propósitos, de repente, através de uma conversa você acha interessante uma nova metodologia, um novo caminho, né, conhecer a pessoa em si, porque a gente necessita
disso, né? O professor de educação física, ele precisa ser mais unido, estar mais junto, se conhecer mais, às vezes não se abraçar tanto às vaidades que o próprio capitalismo, o próprio sistema, né? o próprio contexto faz com que isso aconteça. E você tem a certeza que você está estreitando os laços, né? A gente já teve a oportunidade de assistir outras entrevistas, né? Da própria Cris, que eu sou fã, né? Que é uma vencedora, um exemplo para quem faz educação física, e não só quem faz educação física, mas um exemplo enquanto história de vida, e outros profissionais que você sempre comentou. E até você mesmo, você fazendo isso, você não sabe o campo de abertura que você está propiciando a nós profissionais de educação física. Mas antes eu queria te presentear com a camisa da comissão do Gigante, né, do Gigante de Arapiraca. Asa Gigante! A gente está lhe propiciando isso aqui. É uma camisa da comissão, uma camisa que é exclusiva, e eu fiz questão de trazer para você. Valeu, galera! Tá? E é um dos clubes que eu tenho um grande carinho. Como eu falei, nesses 15 clubes aí que eu trabalhei, com voltas, né? Se você somar, por exemplo, eu trabalhei no ASA, é a terceira vez que eu trabalho no ASA. CSA eu trabalhei 7, no CRB eu trabalhei 6. Aí tive no Cruzeiro, tive em Minas Gerais como profissional, estagiei no Palmeiras, estagiei no Corinthians, aí tive em clubes de outros estados, Paraíba, Sergipe, São Paulo, Minas. Então, todos os lugares que a gente trabalha, a gente muita experiência, cara, você já teve. Você aprende novas culturas, conhece novas pessoas, aprende que realmente você vê nessa situação que o Brasil realmente é um país continental, Felipe, porque nós temos alguns costumes aqui que você anda 300 quilômetros, você já vê que é totalmente diferente do que você tem aqui. Então o futebol ele me propiciou, por exemplo, conhecer lugares que certamente, se eu tivesse em outra profissão, eu não iria conhecer, né? Conhecer pessoas que certamente eu não iria conhecer. Então eu sou muito feliz com o que o futebol tem me propiciado. Ô Rodrigo, você falou aí da questão de já passou por vários clubes e tal. E você se formou em que ano na educação física? A minha história como educação física é até engraçada, né? Porque eu tinha um sonho, vou responder em nível de história que você me perguntou, em nível de formação. Mas eu tive um sonho de ser um atleta profissional de futebol. Só que eu gostava muito de futebol, mas o futebol não gostava de mim. Eu gostava da bola, a bola não gostava de mim. Eu era um atleta que tinha uma condição física um pouquinho acima da média, tinha uma condição tática, um conhecimento tático também um pouquinho acima da média, mas as ações técnicas individuais eram terríveis. Eu acho que eu sou o atleta que devo ter tido mais expulsão na época de sub-11, sub-12, sub-13 e gol contra eu fiz pouco, que eu jogava de zagueiro, mas eu acho que eu dava muito gol para os atacantes, né? Adversários. Então assim, o tempo foi passando, a gente teve possibilidade de jogar no Agrimac, que era uma equipe de base de duas pessoas queridas na época, o Ricardo e o Renato. Esse Agrimac jogou muito. Muito campeonato do SESI. Do SESI, eu lembro quando passava a propaganda lá e tal. Agrimac tinha um clássico histórico no campeonato do SESI, que era o Agrimac contra o Dalmo Peixoto na época. Sim. Eram duas equipes que sempre chegavam. Aí depois eu fui pro CRB, joguei na base do CRB, mas quando chegou na categoria no Júnior, né, que hoje é sub-20, aí comecei a perceber que não era a minha praia. Foi quando eu fui, já estava terminando, quando eu resolvi fazer educação física por indicação do meu pai, mas por uma história também inusitada, né? Porque o seu pai gostava meu pai era um desportista, futebol? Desportista nato, né? Meu pai ama futebol e é um dos grandes incentivadores para que eu e meu irmão, né, o Vitor Albuquerque, que também é preparador físico, sim, professor de educação física, nós entrássemos nesse caminho. Mas praticamente foi assim, eu devia ter uns 10, 11 anos e eu tinha um tio, né? Sim. Não era tio de sangue, mas era tio de consideração, que era preparador físico de futebol profissional e trabalhou aqui no ASA, trabalhou no CSA, CRB, que era
o saudoso Valdemar Nicolau. Sim. Entendeu? Então, meu pai sempre gostou de futebol e ele jogava no time do Nicolau, que dia de sábado, por exemplo, o pré-jogo, dia de sábado, ou você faz um tático de manhã, ou você faz uma palestra tática, ou você faz um recreativo, você faz uma atividade que tenha mais ou menos 30% de volume e intensidade para você não desgastar para o jogo, já que é pré-jogo. E depois dessa atividade tinha o racha do Nicolau, que ele fazia um time contra o outro, chamava os amigos e onde ele estivesse trabalhando sempre tinha sábado. Só que eu chegava cedo e a primeira vez, eu tenho isso ainda na memória, a primeira vez que eu vi o Nicolau alongando, aquecendo, fazendo trabalho de fundamento, eu perguntei ao meu pai, pai, que é isso aí? O que é que o Nicolau faz? Ele é preparador físico de futebol. Eu achei bonito, pai, eu quero ser isso quando crescer. Eu devia ter uns 10, 12 anos. Meu pai até disse, caramba, estude, eu acho que ele se estuda porque sabia que eu era ruim pra cá. Aí ele disse, vai ter um tupi aí, vai ter um pi aí. Que eu não tinha condições de jogar, ele fez estudo. Aí eu comecei a tentar o futebol, porque era sonho de criança, mas não consegui. E quando eu terminei na época era 2º grau, eu resolvi fazer educação física. Só que eu fiz, na época, eram 2 fases, eu não sei, agora tem o Enem, né, tá? Mas na época eram 2 fases. A primeira fase, eu passei na primeira fase, Felipe, e quando eu fui fazer a prova de redação, eu não indico às crianças, os adolescentes que estejam escutando a autoconversa, assistindo, eu não indico isso, nem para meus filhos e o meu neto que deve estar assistindo. Eu ia fazer a prova de redação no outro dia de manhã e tinha um show de um cara que eu gosto muito, chamado Edson Gomes. Eu adoro Edson Gomes, cara. Em agosto vai ter lá em Palestina, estarei lá. Nem fala, velho. Aí quando eu disse, não, eu vou pro show, acabar cedo, durmo na casa de um amigo meu e vou fazer a prova. Rapaz, o Edson Gomes foi o último a tocar, já era 3h30 da manhã, eu esperando. Ele começou a tocar e deu 5 horas, a gente pegou o ônibus, aí descemos no Crispim no portal onde a gente fez a prova, lá no poço. Velho, eu desci a prova de redação, aí eu vi o tema, eu precisava fazer na época a gente chamava borrão, né, agora rascunho, vou fazer um rascunho aqui. Aí fiz o rascunho de lápis e encostei, eu disse, pô, velho, já fiz a redação, eu vou dar uma cochilada, velho, não aguento não. Tô de cabeça do show, de tudo, né, pô? Sim, sim. E quando eu acordei, já foi o cara batendo no meu ombro. Não, isso lá na sala? Na hora da prova. Caramba! Eu não passei a limpa, eu deixei só fiz só de lápis, sério, na contrafolha. Eita caramba! Porra, velho, aí eu... Caralho, quando eu, cara... Ei, amigão, tem que entregar a prova. Aí eu disse, não, velho, eu vou passar a limpa. Não, aí ele puxou a prova. Eu ainda fiz um pouquinho de zoada lá. Não, deixa eu passar, o cara não pode, mano. Já era. Aí... no outro dia tinha a prova que era específica de química, no outro dia biologia, no outro dia de física. Nossa. Que eram específicas, mas eu já tinha me arrebentado na redação. Digo, pô, aí eu fiquei naquela esperança, se o examinador ele ver a prova de redação e considerar o que eu escrevi, pode ser que eu pontue. Tudo bem, mas eu tô totalmente equivocado, né? Porque eu não fiz a prova de caneta, não fiz as margens, não fiz porra nenhuma. Outro pia aí, doido. Não, fica à vontade. Fiz nada. Aí fiz as provas, eu fui olhar o resultado, tinha feito a média em todos, em redação não tinha perdido. Aí meu pai, como é que você perde em redação? E eu pra dizer, ele tinha sido isso, eu fiquei na minha. Fiquei na minha, fiquei quieto. Eu disse, não, para o ano eu tento. Aí foi aí que um tio meu, tio Alu, é uma pessoa muito grata, é um segundo pai pra mim. Ele me chamou, conversou comigo e disse, Rodrigo, faz as específicas aqui, eu te ajudo nas específicas e aí tu vai conseguir. Aí comecei a fazer específicas, trabalhava já, eu nunca gostei eu tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu me formei cedo, me formei com 16 e 17, né, que foi o ano seguinte. Aí eu comecei a pedir meu pai para me ajudar, ele assinando, eu vendia seguro de vida. Vendi seguro de vida com 17 anos, da KPM. Até outro tio meu, Navarro, que também Deus o tem. Isso onde? Em Maceió. Em Maceió. Maceió. Aí, eu sou de Maceió, né? Ah, você nasceu lá em Maceió? Eu sou de Maceió. Ah, tá. Eu pensava que você era de Coruripe. Não, aí Coruripe foi quando eu fui trabalhar lá em 2003, né? Aí construí família e fiquei lá, um lugar maravilhoso, pessoas maravilhosas. Aí me acolheram de maneira
ímpar. Aí eu fiz, passei. Só que quando eu passei, era naquela transição que eu tava parando de ser atleta, né? Sim, sim. Quando eu passei de ver que futebol não ia dar pra eu jogar. Só que meu irmão tava começando a vida de atleta, o Vitor. E o Vitor levava jeito pro futebol. O Vitor era um bom jogador. Só que era ao contrário de mim. Preguiçoso, não gostava de treinar, sabe? Só queria jogar. Meu pai até disse que se tivesse é o seguinte, o terceiro filho... o craque sempre, né? Senão eu já sei jogar, pra que treinar, né? Aí meu pai disse que se tivesse um terceiro filho ia ser o fera, que ia ter a minha condição física, a minha vontade, com a qualidade técnica do Vitor, né? Mas assim, aí meu pai, como ele sempre foi um pai muito presente, né? Ele chegou e disse bem assim: não, Rodrigo, o Ricardo me chamou para treinar o Agrimac e eu vou treinar o Agrimac. Você vai entrar em educação física, começa a me ajudar. Aí eu comecei empiricamente, sem ter entrado na faculdade ainda na UFAL, na universidade, a fazer os treinos físicos que eu fazia quando eu era atleta. Entendi. E não sei como, porque também eu não sabia de fases sensíveis, de idade, do que tinha que fazer, do que não tinha, de sequência de hierarquia de valência, não sabia nada, mas eu comecei a fazer e foi dando certo, velho. Caramba. Aí a gente foi campeão infantil. Olha. Aí a gente foi bicampeão infantil, aí a gente foi campeão do SESI, aí a gente foi ganhando campeonatos, aí eu já... E daí você foi começando a ganhar nome. Aí eu fui começando, justamente na base, onde os caras já sabiam, Rodrigo Albuquerque, preparador físico do Agrimac na base, já sabia. Aí depois surgiu outra equipe, que o Vitor passou de categoria, o Agrimac não tinha a categoria do Vitor, aí a gente foi pro Atlântico do Mário. Aí quando foi pro Atlântico, até o Sidney era treinador, um cara inteligente também. Meu pai deixou de ser treinador. É o Sidney Pimentel, não? Não, é o Sidney, né? Ele é até gaúcho, se não me engano. Eu esqueci o sobrenome dele. Aí, Felipe, a gente começou a trabalhar junto. Aí o Atlântico, do nada, foi campeão alagoano. Atropelou o CSA, atropelou o CRB, Corinthians alagoano. Sério? Aí quando acabou, nós somos campeões, juvenil, nós somos campeões alagoanos. Quando acabou, eu recebi uma ligação do... E isso eu estudando ainda. Sim. Estava no segundo ano da faculdade, da UFAL. Aí eu recebi a ligação do CRB, perguntando se eu queria ser preparador físico do Sub-20, que era júnior. Eu digo, porra, eu vou ser preparador de uns caras que eu tava jogando há 2 anos com os caras. Como é que eu vou ser preparador dos caras? Preparador. Aí eu disse, velho, mas eu gosto de desafio, eu vou. E na primeira reunião eu disse pros caras, ó, tô assumindo daqui, agora o Rodrigo, maloqueiro, doido, maluco. Pá, já era. Eu vou ser doido, maluco, mas vou ser preparador, vocês vão ter que me respeitar. Os caras não, Rodrigo. Aí os caras me abraçaram. Aí a gente, Que legal, cara. Aí nós não conseguimos o campeonato, fomos vice-campeões, coisa que o CRB tem muito tempo que não era. Só decidia Corinthians e outro. Corinthians, Alagoano e outro, que eu trabalhei com o Corinthians era maravilhoso. O Feijoli formando um atleta. Então, nós conseguimos o vice-campeonato. Aí, eu tava no segundo ano ainda, terminando o segundo ano. Aí um cara que... São pessoas que, assim, a gente não pode esquecer, né? O Manuel Nascimento. As pessoas que foram importantes, a gente não pode esquecer nunca. Eu tenho até receio de falar, esquecer alguém, mas... O Manuel Nascimento, junto com um treinador chamado Ademir Fonseca, Rubens Fantato, José Gomes, o presidente do CRB na época, tinha o Dr. Darlan, o Dr. Davis, o Cabral, enfim, me chamaram e perguntaram se eu queria assumir a preparação física principal do CRB. Caramba, com 18 para 19 anos. Sério, cara? Ia disputar o módulo, acho que era o módulo verde. Era a Série B na época. Porque o preparador teve um problema com a mãe, viajou. Aí eu disse, é para responder agora? Nunca esqueci. Eu quero. Aí os caras, quero, eu quero. Cheguei em casa. Aí meu pai tava sentado no sofá, minha mãe também quis. Isso, Rodrigo, ninguém sonhava, né? Assim, não. Pô, como é que um cara com 18 anos... Eu sei que o cara sempre sonha, mas eu tô falando da questão do seu pai, sua mãe, ninguém passava pela cabeça ainda que... Meu pai ainda creio que sim, porque meu pai, assim, sempre as pessoas comentavam com meu pai que eu tinha
jeito pra coisa. Sim, né? sim. Porque tinha jeito pra coisa, assim, os caras que eram profissionais, que eram amigos dele. Por sinal, até um treinador chamado Birajara Veiga, que me deu a oportunidade de eu passar, eu acho que um mês e meio, estagiando com ele lá no CSA, que é também um clube que abriu as portas para mim, através do Roberto Mendes, do Otávio, né, das pessoas que faziam o seu Euclides Melo, abriram as portas para eu estagiar. Isso antes já do CRB, né? Sim. Isso na época que eu, até no Sesc, eu saía do Sesc, ia pro estágio, e depois foi que eu fui convidado pro CRB. Entendi. Era a época de Atlântico, estágio no CSA, Atlântico, estágio no CSA. Aí tu chegou em casa. Aí eu cheguei em casa, aí eu não sei se meu pai já tinha escutado na rádio, né? Porque sempre, né, acontecia essas situações. Aí eu disse, pai, eu acho que eu vou realizar o sonho do senhor aí. Meu pai, na época, né? Hoje ele disse que é Vitor e Rodrigo Albuquerque Futebol Clube, mas na época CRB, doente. Aí eu disse, acho que eu vou realizar um sonho do senhor, pai. Eu fiz o que foi? Eu fui convidado para assumir o profissional do CRB e eu disse sim. Aí o olho dele brilhou assim, o da minha mãe também. E minha mãe sempre me apoiou em tudo. Também fazia marmita, velho, pra eu trabalhar. Porque eu saía da Alfal, ia dar treino no Atlântico de 1h da tarde, que era a hora que a gente podia. Saía de 3, pegava de 5 lá no posto no Sesc, e assim ia. Caramba. E a minha mãe me dava marmita, fazia marmita, ela se preocupava, se atrasava no trabalho pra fazer marmita pra mim. São mãe, né? Mãe. Mãe é mãe, né, mãe. cara? Aí, o que aconteceu, Felipe? Aí ele olhou pra mim e disse, você acha que você tá pronto? O seu pai falou. Foi. Aí eu disse, pai, se eu não tiver, eu vou ter que ficar, velho. Mas eu não vou perder essa oportunidade, não. Ele bateu nas minhas costas, assim, não esqueça uma coisa que ele fez. Era isso que eu esperava de você, personalidade. Aí me deu um abraço, me deu um beijo. Caramba, tudo arrepiado. Aí eu disse, agora, meu velho. E quando eu cheguei na faculdade, cara, na UFAL, que já tinha saído, assim, por parte de alguns, eu senti uma represária. Por quê? Como é que eu iria assumir uma equipe profissional de futebol sem ter pago preparação física que eu não tinha pago? Entendi. Sem ter pago fisiologia que eu não tinha pago. Existiu aquele certo preconceito, assim, né? Pô, sem ter pago cinesiologia que eu não tinha pago ainda. Sem ter pago metodologia de ensino de desporto, que era um desporto, na época, não sei como é a grade hoje, mas eram desportos individuais e coletivos. Não paguei nada, só as teóricas. O primeiro e segundo ano era só teórica na época. Epistemologia, didática. Exato. Mas eu disse, espera aí liguei para um professor, são professores que assim fizeram diferença, né? O Werther Paz na época, e o Amândio Geraldo. Sim, o grande Amândio. Aí eu disse, Amândio, digo, velho, vou assumir o CRB, vou trabalhar com musculação, só sei o que eu malho, vou trabalhar com treinamento. Aí falei com o Werther, metodologia de ensino de futebol. Aí eles me deram os livros, leia. Rapaz, eu comia livro. Eu chegava e eu não saí do estágio do Sesc, eu fiquei também fazendo 2, 3 coisas. Era o FAO de manhã, quando podia, às vezes eu faltava aula para dar o treino, mas quando era folga de manhã eu ia para o FAO e fui fazendo, e não saí do fluxo, filho. Formei em 4 anos. Eu sei que em 2001, agora eu vou responder, quando eu formei em 2001, eu já tinha um campeonato profissional, eu já tinha sido 3 vezes campeão de infantil, 2 vezes de juvenil, já tinha sido uma vez. Isso aí quando você se formou em 2001, você já tinha todo esse histórico já? Quando eu formei, né? Aí... Caramba, isso é... Quando eu formei em 2001, eu já tinha um campeonato profissional e um vice. Eu fui campeão pelo Bom Jesus, da 2ª divisão, e fui vice-campeão alagoano pelo CSA. Porque eu saí do CRB, quando eu saí do CRB, chegou um treinador e ele tinha uma metodologia que provavelmente queria trazer o preparador físico, né, que trabalhava com ele já, e eu entendi, eu entreguei o cargo numa segunda, pós-jogo, nós jogamos domingo. Na terça eu recebi um convite do CSA, eu não quis ir. No primeiro momento eu disse, rapaz, não dá pra ir porque tô saindo do CRB agora, como é que eu vou pro CSA? Assumir o CSA. Vão entender, como eu pedi pra sair, vão entender que foi
alguma coisa já premeditada, porque futebol tem muito dessas coisas, né? Você muito... nunca acredita no bem, né? Você sempre vê o lado mais negativo. É o famoso disse-me-disse, né? Eu digo, como é? Aí, quando cheguei em casa, conversei com meu pai disse, rapaz, você é profissional, você não saiu do clube? O clube não tá, você não está lhe oferecendo trabalho? Trabalho, verdade. Então você é profissional, meu filho. Não tem pra onde correr, né? Se os caras me ligarem amanhã. Aí eu fiz esse mês. O CSA estava próximo do rebaixamento quando a gente chegou, né? Que mudou comissão, 2, 3 comissões. Isso tu lembra que ano, não? Isso foi 2001. 2001. Quando eu cheguei no CSA, aí chegou até o Estevão Soares na época, que era o treinador, chegamos juntos. O time deu uma encaixada e a gente foi vice-campeão lá no ano. Perdemos pro Asa em 2001, o Asa foi campeão, né? Desculpa falar, mas ainda bem que vocês perderam pro Asa. Mas na época era CSA, né? Vai ter que ganhar. Claro, Mas aí fui dando sequência, fui dando sequência, fui rodando, viajando e ficava inquieto porque como eu fui autodidata, né? Eu não tive professor na época que eu mais precisei, né? De fisiologia, de biomecânica, essas matérias essas disciplinas que são extremamente importantes para obrigatórias, né? E para a formação do profissional, né? Aí eu lia, às vezes, sei lá se eu entendia como era para ser ou como não era, eu sei que eu aplicava e dava certo e assim ia. Foi. Aí, não, tô respondendo a pergunta depois de acho que uns 20 minutos aí de vídeo. Mas é assim mesmo. Eu formei em 2001, mas eu formei, né? Já assim já com todo esse histórico, né? Ô Rodrigo, a gente sabe que existe esse glamour aí no futebol, né? E como é, cara, os bastidores, né? Antes de um time, sei lá, seja qual for, você já passou CSA, CRB, a Penedense, eu acho, né? Você não, não, né? O Coruripe, o Asa, antes de entrar em campo, né? Como é o clima, né? Independente do time que você está falando, como é o clima, como é que ocorre os bastidores? Ele é sempre... Principalmente eu acho que você com certeza já participou de final. Como é o clima de uma final, cara? Como é que você prepara os seus jogadores? A final ela vai depender muito da história do clube no campeonato, né, Felipe? Por exemplo, vou citar alguns exemplos assim, como eu passei, por exemplo. Eu já fiz uma final que meu time, ele foi bem o campeonato todo. A gente foi de ponta a ponta, ganhando. Na final, o que a gente tinha que colocar para os atletas é que tudo que nós fizemos até aquele momento praticamente não iria valer de nada se você não tivesse uma capacidade de entendimento que aquele jogo era o que você tinha que ganhar. Como já disputei finais que meu time fez um primeiro turno terrível, um começo do segundo turno terrível, e a gente classificou porque alguns resultados deram certo e a gente conseguiu com a semifinal. Fizemos a semifinal do caralho, um jogo da porra. Chegamos na final, aí a gente... o que aconteceu de ruim já passou. Agora a gente tem que fazer o que a gente conseguiu fazer nessa final, porque o que nós fizemos não foi por acaso. Se nós conseguimos fazer, a gente tem aquilo ali. Onde estava a gente não sabe, mas sabe que encontrou. Então... depende muito de autoestima de atleta. É um clima que você tem. Eu sou um cara muito observador e eu penso muito no psicológico do atleta primeiro do que no físico. Que às vezes o cara, como a gente tinha conversado antes, às vezes você está apto para fazer, mas pode não estar preparado para fazer, né? Você pode fazer aquilo ali, mas sua cabeça trava, você acha que você não pode fazer. Rodrigo, uma curiosidade que eu tenho, que eu sou torcedor do São Paulo, que tá aí nas últimas, se você pegar de cabeça para baixo, ele tá em primeiro, mas ele tá nas últimas. E existe uma não sei se é mito, se é realidade, enfim, que se um time não vai bem, aí troca de técnico, certo? Daí
aquele técnico ali não foi bem também. Aí troca, isso o time não muda de jogador. Existe alguma panelinha, tipo os jogadores, se você quiser falar, tudo bem, senão a gente entende. Existe alguma panelinha, não, esse técnico aí a gente não gostou dele e não a gente não vai jogar. Bem, enfim. Eu em 20 anos de profissão, eu nunca trabalhei com atletas que fizeram isso. Certo, entendi. Mas é claro que às vezes existem alguns rumores, alguns comentários maldosos, né? Time tal ficou fazendo corpo mole para fulano não ser mais treinador. Eu tenho 20 anos de profissão, eu nunca trabalhei com ninguém, nenhum grupo que fez isso ou que eu tivesse suspeita que fez isso. Agora, existem insatisfações. Entendi. Como toda empresa. Existem perfis de técnicos, né? Tem o técnico que é conhecedor taticamente e tecnicamente, mas não consegue transmitir. Então, tem um técnico que tem o trabalho da semana do caramba, mas no jogo ele não consegue ler o jogo, entender o que o jogo precisa para aquele momento. Existem técnicos que têm o trabalho da semana muito simples, né? Mas que no jogo ele tem uma leitura do jogo que ele vê coisa no jogo que a gente não consegue ver. Entendi. Ele faz, vai acontecer isso, eu vou trocar esse por esse e vai fazer isso no jogo. Quando ele fala, acontece. Então assim, existem técnicos que são apenas gestores de pessoas, né? Entendi. Que as coisas andam porque ele consegue levar o grupo. Cada um tem um perfil, né? São perfis diferentes, só que assim, existem insatisfações, como tem também preparadores físicos do mesmo perfil, desses que eu falei, atletas que não conseguem entender taticamente o que o treinador quer, então sente dificuldade e às vezes se insiste numa situação que atrapalha o todo. Isso é muito complexo. Bom, pessoal, estou aqui, né, com o professor Rodrigo Albuquerque. Para quem não sabe, só lembrando aí, ele é professor de educação física, preparador físico, né, já foi de CRB, CSA, hoje está no ASA, estagiou no Corinthians, no Palmeiras, já foi no Cruzeiro, né? Trabalhei no Cruzeiro. Lá de Minas Gerais, no Sub-20, enfim. Mais de 15 clubes, né, professor? Mais de 15 clubes que ele trabalhou na preparação física mesmo, né? E por onde passou, deixou a sua história lá, né? E por onde está passando, ainda deixa a sua história. Enfim, e agora a gente vai fazer um ping-pong, certo? Que é o que vier na cabeça você responde. Tá certo. Tá? Uma palavra só? Não, pode ser... pode responder. Pode responder, entendeu? Eu falo pra caralho. Não, fica à vontade. É o seguinte, vamos lá. Educação física para você, o que significa para você na sua vida? Cara, educação física para mim foi um caminho para que eu pudesse me encontrar. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão sendo professor de educação física. Futebol para você, Futebol pra mim, cara, junto com outros fatores como família, como educação que meus pais me deram, como anseio de vida, pra mim é tudo, cara. Família pra você, Minha vida, meu tudo. Eu sou um cara muito agraciado, graças a Deus. Tanta família, a gente fala família e parente, né? Mas tantos parentes quanto a família, por parte de pai, por parte de mãe. E a família que eu construí, né? Que é a família, a minha esposa, meus 4 filhos. Ela tá em Coruripe? Ela tá em Coruripe. Meus 4 filhos, meu neto, né? É a razão de tudo, né, cara? Rodrigo, você falou, né, antes de a gente iniciar, eu achei até emocionante a questão que você passou o Réveillon e tal. Eu queria que você contasse essa história.
O futebol, ele faz abdicar Tem essas dificuldades também no futebol, né? Em relação à família, você se distanciar da família. Futebol você trabalha domingo a domingo, Felipe. Você não tem feriado. Não tem hora certa, não. Você não tem datas importantes para você. Você passa e vive essas datas, às vezes através de ligações. Por exemplo, aniversário de filho, de esposa, aniversário de casamento. Quantos eu já passei distantes e mandando mensagem, falando, passei noites conversando. Réveillon mesmo. Eu acho que 2012, 2011, 2012. O meu Réveillon, tava passando aquele Réveillon do Faustão. Eu assisti até meia-noite, liguei para casa, fiz a minha oração com a família, fui dormir. Natal eu tava num clube que também não tava pagando em dia. Uhum. E a gente se apresentava dia 26 à tarde. E eu não consegui passagem para vir. Na época eu tava morando aqui em Arapiraca, na época. Sim, sim. Então eu resolvi ficar o Natal lá para tentar vir Réveillon, né? E a minha ceia de Natal, eu comprei um sanduíche natural, tomei uma latinha de refrigerante, meia-noite lanchei, liguei para casa e fui dormir. A situação da minha filha, a mais nova, Ana Lara, eu passei quase 1 ano e meio rodando São Paulo, Minas e Sergipe. E a minha filha só me vendo pelo Skype e MSN na época, né? Que uhum. não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha. E ela falava comigo, cheguei de supetão em casa. Ela ficou olhando pra mim assim, eu tô com a imagem dela e vendo isso aqui. Ela disse, é papai, filha, venha falar com o papai. Ela colocou assim a mão no meu rosto, viu que não era a tela do computador. Caramba! Entrou, foi chorando pra mãe, foi que a mãe, é papai, foi aquele processo todo. Aí ela começou a pegar aqui e me abraçar. Tinha o quê? 1 ano e meio. Deus pra você, Deus. Deus é mais do que tudo. Eu sou um cara muito grato a Deus. Eu acredito muito em Deus, acredito em milagres, acredito nesse ser maior aí que nos ilumina, porque Ele, como sempre, é bom para todos, né? Que Deus como eu falei, é tudo. Para mim, Ele é maravilhoso. Professor, eu quero agradecer, cara, esse momento que a gente teve aqui na nossa autoconversa, certo? Ter essa honra de você estar aqui, né, conversando comigo, porque você é um cara que pode estar hoje aqui e amanhã pode estar em outro clube, porque o futebol roda muito, roda bastante, né? E a gente sabe que o futebol ele é um meio super competitivo, né? Tanto da parte de jogadores, de técnico, preparador físico, né? Comissão técnica, tem técnico que traz toda a sua comissão, né? Enfim. E é isso, bicho, eu só tenho a agradecer a sua presença aqui na nossa conversa para a galera saber um pouco mais do professor Rodrigo Albuquerque. Como eu te digo, Felipe, o que eu falei não é da boca para fora, você é uma referência aqui hoje. Obrigado, cara, obrigado. Você sabe disso. Coração. E a gente sente que você é uma pessoa do bem, tanto por referências familiares, né? Eu acho que isso é o mais importante, é você abraçar o que seus pais deixaram, é o que eu busco fazer. Cara. E busco passar para os meus filhos e meu neto. E eu que agradeço, cara. Eu não esperava de receber o seu convite, porque eu acho que... Eu nem sei se eu tenho isso tudo construído ainda, né? Com certeza. Eu tenho 39 anos ainda e eu acho que as pessoas que você trouxe para cá, para a autoconversa, elas têm histórias mais relevantes, às vezes, em nível da nossa formação, porque... como eu falo, eu ainda, de repente, se não caiu a ficha, depois dessa entrevista que a gente está conversando, de repente caiu a ficha o que a gente já fez pelo futebol alagoano, né, pela preparação física. Uhum. Mas eu que agradeço mais uma vez, é uma honra poder estar participando desse projeto e eu até acredito que isso é um instrumento que vai estreitar muito, como eu falei no começo da nossa conversa, os profissionais de educação física vai conhecer um pouco mais e vai ter uma hora que
Eu não sei se vou saber rodar em Arapiraca como você rodou, mas eu vou estar aqui e você que vai ter que participar da outra conversa, igual como fazendo o programa do Jô, velho. Lembra que o Jô às vezes foi entrevistado? Porque você já... Isso já é uma referência, você sabe que... Eu vou falar até porque eu conheço a entidade. Eu vou falar do seu trabalho. O Sesc não iria entregar a qualquer um o que você faz. Você sabe disso. E você sabe disso. Obrigado, velho. Então, Obrigado assim, mesmo. eu estou à disposição sempre. Nas redes sociais, se digitar Professor Rodrigo Albuquerque, vai achar Face, vai achar Insta. Rapaz, quando eu fui pesquisar a sua vida, quando eu fiz o convite, eu disse, não, vou ler um pouquinho do Rodrigo. Cara, eu coloquei no Google, apareceu uma porrada de coisa lá. Preparador físico, CSA contrata, faz renovação com o Rodrigo Albuquerque, CRB, deve ter muito assim, Rodrigo Albuquerque entrega cargo, né? Que às vezes eu fico puto quando os caras fazem uma cagada, eu entrego o cargo do lugar e vão embora. Rodrigo, obrigado, velho. Eu que agradeço. Obrigado, velho, coração. Pessoal, mesmo. Muita paz aí, muito Deus no coração, que vocês que estão assistindo possam ter sempre esse entendimento que o melhor da vida é isso, ó. Construir amizade, certeza, entendeu? Buscar seus objetivos, fazer o bem, porque eu acredito muito na lei do retorno. Você só vai colher o que você tem plantado. Entender que o que nós estamos vivendo aqui é uma passagem, que nada é para sempre, que o material acaba, né? Mas o que você faz aqui, ele vai ecoar pela eternidade. E eu sempre falo que é maravilhoso isso que o Felipe está fazendo, de valorizar o aspecto profissional, mas o que eu penso enquanto vida é que o profissional ele vai passar, vai ter uma hora que eu vou me aposentar, que eu não vou mais trabalhar, ou de repente vou buscar outras ações, né, trabalhar com outras coisas. E vai ficar só a referência. Mas o homem ele fica, então as ações enquanto homem, elas devem ser... Homem eu digo no aspecto amplo, né? Uma profissional mulher também. Mas o homem e uma pessoa, né? Mas o homem, o que você faz enquanto pessoa, ela ecoa pela eternidade. Muito obrigado. Obrigado pela paciência. Show. Também estar assistindo. Show. Essa autoconversa, ela vai virar febre. Já tá aumentando a temperatura. Viu? Um grande abraço. Obrigado por tudo. Valeu. Um abraço, meu irmão. Boa sorte no jogo de amanhã.